Boa noite a todos. Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje para podermos estudar juntos, compreender um pouco mais, cada vez mais, o Evangelho do nosso querido Mestre. Que Jesus nos abençoe o propósito desta noite. Hoje o tema "E a vida continua", não poderíamos ter melhor introdução do que a leitura que foi feita, né? E nos traz também, nos reporta, e também nos reportou a nossa apresentadora aqui da tribuna, que lembramos do início do mês, quando no Brasil nós celebramos o Dia dos Mortos, que não existem, mas nós vamos conversar muito hoje sobre isso, e gostaríamos também de agradecer muito a atenção de vocês e pedir a Jesus que nos envolva a todos durante a nossa exposição e por toda a nossa vida. A vida continua. Já nos diz o próprio tema de que a morte não existe. Mas nós temos uma lenda que nos reporta a esse tema. E colocamos aqui hoje a figura do livro de André Luiz, que foi psicografado por Chico Xavier, E a Vida Continua, aonde que alguns de nós, ou quem sabe muitos de nós, já leu o livro, já assistiu o filme, porque conta a história de um casal, duas personagens que se encontram por acaso numa casa de refazimento, numa casa de tratamento, onde que Evelina e Ernesto, os dois personagens, discorrem então por todo o livro a importância do conhecimento das várias vidas que nós temos. Assistimos em certa ocasião o nosso companheiro Divaldo Franco nos contando esta lenda oriental, quando ele nos falava o seguinte: certa vez, na cidade de Bagdá, um senhor pede ao seu servo que vá até o mercado buscar ervas aromáticas para o seu dia. Todos os dias, pela manhã, bem cedinho, lá ia o seu servo buscar essas ervas. E nesse dia, então, lá estava o jovem, andando por entre o mercado, buscando entre uma e outra erva aromática para levar ao seu amo, quando, de repente, sem saber como e nem porquê, surge de meio aos depósitos, às pessoas, enfim, uma senhora de uma fisionomia muito feia, nariz pontiagudo, olhos grandes, uma capa preta, um capuz. E ela chega na frente do jovem e ele então fica apavorado. Que é que essa senhora quer comigo? Ela olha bem para o jovem, abre a sua capa, pega de dentro de um bolsinho uma caderneta, abre, olha e fica espantada. Ela olha para o jovem, olha para a caderneta e não entende. E o jovem, então, não entende muito mais ainda, e ele sai correndo e vai embora. Porque naquele meio tempo ele percebeu que aquela senhora feia, de capuz todo irregular, era a morte. Esse jovem, então, deixa todas as ervas, não quer nem saber mais onde que ficam, e vai embora correndo, chega na casa do seu amo e diz: Senhor, o senhor sabe que eu sempre fui um jovem muito prestativo. Eu sempre estive ao seu lado. Dediquei a melhor parte dos meus anos à sua disposição. E hoje eu venho lhe pedir, por favor, que o senhor me dispense do meu trabalho, que o senhor me empreste o seu melhor cavalo, porque eu quero fugir, eu preciso fugir muito rápido. E o seu amo, então, não entende o que aconteceu e pergunta, e ele conta a história. Eu estava lá, assim, 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 e de repente eu vejo a morte na minha frente e eu não quero morrer, eu sou muito jovem. E segundo,
a tradição de Maomé, quem foge da morte consegue viver mais 10 anos. Mais 10 anos para mim já está bom. Eu vou fugir, eu quero ir embora. O patrão, então, fez o seguinte, pediu para que trouxessem o melhor cavalo e montou com a montaria todos os apetrechos, como se diz ali no cavalo, e entrega para o jovem e diz, vai embora, foge da morte, você realmente não merece morrer tão cedo. O jovem, então, monta nesse cavalo, muito rápido, e diz para o amo, um dia, se o senhor precisar de mim, eu estarei em Samarra. E vai embora. Mas numa rapidez tão grande, e essa cidade ela não era muito longe de Bagdá. Mas ele consegue chegar lá antes do final da tarde. Aí, o amo daquele jovem estava sem as ervas aromáticas. Então, ele vai até o mercado. E lá fica procurando as suas ervas. E, de repente, ele vê novamente. Ele viu agora em primeiro, mas, segundo o seu funcionário, já havia estado lá, encontra a senhora morte. E ela vem, então, em sua direção, mas passa por ele. E ele vai atrás. Eu quero que você me responda, diz ele para a morte. Eu quero que o senhor me diga o que é que o senhor quer, que a senhora quer com o meu funcionário. Perdi um dos melhores funcionários por sua causa. Ele é um jovem, ele é bonito, ele está cheio de vida e cheio de ambições e ele não merece ir embora tão cedo. E ela, então, eu não entendo o que o senhor está dizendo. Aí ele explica novamente. Aí ela pega novamente a caderneta, abre a caderneta. Eu estou lembrada, realmente. Hoje de manhã, não foi, senhor? Ele, sim. Perdi meu funcionário por sua causa, eu não estou contente com você. Aí ela pega a cadernetinha. Olha, realmente, fiquei muito espantada quando eu encontrei aqui o seu servo. Porque, na verdade, ele não poderia estar aqui em Bagdá. Porque o meu encontro com eles é às 6 horas da tarde em Samarra. Aí a gente vai ver que a morte, que não existe, ela foi motivo e continua sendo motivo de muitas inquietações. Ela foi causa das primeiras literaturas, desde a Grécia, aqui nos Estados Unidos, as primeiras literaturas aqui, as primeiras literaturas no Brasil, todas elas tinham o tema morte. Todos buscam, e se nós estivermos numa festa e alguém começar a falar sobre a morte, o que é que a gente faz? Não gostamos. E a gente já pede para trocar de assunto. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos conhecimento ainda do que para nós, ainda é muito desconhecido. Creio que, para nós espíritas, já não é tão desconhecido. Eu lembro, quando criança, eu era criancinha mesmo, estava, acho que na primeira série primária, e lá no grupo escolar onde que eu estudava, as crianças brincando, e ficamos sabendo que um senhor havia falecido numa casinha que a gente conseguia enxergar lá da escola. E a gente ficava olhando, mas o medo era tão grande que a gente não queria nem olhar muito para aquela casinha. Então, nós crescemos muito com essa sensação de que é uma coisa, realmente ela é arbitrária, porque ela chega em qualquer lugar. Em qualquer casa, ela chega no campo, ela chega nas estradas, ela visita o jovem doente, o jovem sadio, ela visita as crianças, ela visita o idoso, ela visita o adulto, enfim, não existe uma regra. Mas nós aqui na doutrina espírita, nós vamos sim e sabemos compreender qual é a regra, porque a doutrina espírita é a única doutrina, a única religião que nos explica com detalhes e com facilidades que realmente a morte ela não existe. Antes de Jesus, nós já tínhamos muitos estudiosos que também buscavam. Nós vamos ver que nós temos o Sócrates, que ele, um filósofo que nós todos sabemos, ele nos seus escritos, nas suas obras, nos seus estudos, ele sempre buscava dar alguma explicação para esse fenômeno.
Tanto que ele dizia, todos temos uma casualidade, isso há mais de 400 anos antes de Cristo. Saímos do corpo físico e nos transferimos para outro lugar. Saímos do corpo e nos transferimos para o outro lugar. Olha o entendimento dele já naquela época. Nós sabemos que, antecedendo Jesus, vieram muitos espíritos elevados, espíritos já bem mais iluminados, para preparar o ambiente para Jesus, para preparar o planeta Terra para Jesus. E aí nós vamos ver que vários espíritos já iluminados vinham, então, se adiantando e dando já algumas explicações e nos preparando para o encontro depois, na época que Jesus viesse. Tem depois o seu aluno, um dos seus seguidores, que é Platão, que dizia, já seguindo os exemplos de Sócrates, de que a morte, ou esse fenômeno que acontece, é quando a alma se desliga do corpo. Todas as religiões falam que a morte não existe, mas todas elas dão direcionamento. Algumas pregam que a gente vai dormir, vai ficar dormindo. E aí o espírito que acredita nessa situação, ao desencarnar, dorme realmente e fica lá dormindo, esperando o juízo final. Dorme 200 anos, dorme 20, dorme muito mais, e a gente sabe que isso acontece. Outras falam para onde a gente vai. Então, aquelas pessoas boazinhas, que sempre tiveram tudo certinho, que nunca errou, vão para o céu. E lá elas ficam assim, sentadinhas num lugar muito confortável, ouvindo os anjos tocarem flautas, e ouvindo música o tempo todo. Imaginemos nós sem trabalhar. Que coisa gostosa, né? Imagine. Não pode acontecer uma coisa dessa. Imaginemos nós assim parados, sem fazer nada, né? Pela eternidade. Isso quando a gente não vai lá para o purgatório, que fica lá queimando, que pelas leis naturais não há fogo que não destrua tudo, né? Ou para o inferno. Então, são situações que a gente percebe que realmente a doutrina espírita nos esclarece, ela nos consola. Jesus documenta a sua passagem no planeta Terra, auxiliando as pessoas quando eram influenciadas por espíritos equivocados. A gente pensa em espíritos equivocados por quê? Porque, na maioria das vezes, uma influência espiritual não é o espírito que está influenciando que é o mal. Se existe uma rivalidade entre nós, entre eu e o espírito equivocado, é porque em algum momento da vida houve uma relação muito próxima entre nós para que um ficasse descontente com o outro. E se a gente for buscar, for avaliar, aonde que aconteceram essas rupturas? Situações das mais diversas, das mais tristes, das mais barbáries, podem ter acontecido. E aí Jesus lá estava, auxiliando. Vinha aquele pai com o filho e dizia, ele está todo machucado porque ele cai no fogo, ele por influência de um espírito mau, e lá ia Jesus, impunha suas mãos e afastava aquele espírito. A gente sabe, quem estudou, quem leu sobre a história de Jesus, a gente vê tudo isso. A gente documenta que ele realmente fez a parte dele, nos mostrando que a vida continua. Por quê? Será que esses espíritos que se aproximam de nós, e nós sabemos, nessa imensidade de habitantes do planeta Terra, que tem no mínimo 5 espíritos para cada um que está encarnado, que está no corpo de carne. É uma população muito grande aqui no planeta. São espíritos ou que, por afinidade, eles estão conosco para nos auxiliar, para nos orientar, para nos conhecer, para nos perturbar. Vai depender da nossa vibração. Vamos entrar em sintonia com aqueles que são nossos afins. E isso, Jesus
nos coloca sempre o exercício do amor. Ele não se afastava das pessoas doentes. Ele era muito criticado porque as pessoas, como os outros, ele se aproxima de pessoas de má vida. E ele dizia, são os doentes que precisam de remédio. E lá está, então, Jesus fazendo a sua parte, amparando tanto o encarnado quanto o desencarnado, quanto aquele que está com o corpo de carne, quanto aquele que já desencarnou. E aí nós vamos ver que Jesus nos dá o exemplo de que quando o indivíduo deixa o corpo físico, ele não vai embora para sempre. Ele vai estar em contato conosco. Ele vai vir nos esclarecer muitas vezes, ele vai vir matar a saudade, ele vai vir conversar conosco, dependendo da nossa sensibilidade de poder ouvir. Os médiuns, né? Os médiuns que têm mais sensibilidade são aqueles que conseguem ouvir, que conseguem ver. Alguns conseguem ver o espírito apenas como uma nuvenzinha, outros já conseguem ver bem melhor. Jesus, quando ele deixa o corpo físico, ele vem em perispírito, que a gente sabe que ele já não está mais no corpo físico, ele deixa o corpo físico e ele está agora próximo de Maria Madalena quando ela chega no sepulcro. E ela vê 2 anjos ali, 2 espíritos vestidos de branco e iluminados, chamados anjos. E ela então pergunta, para onde foi o mestre? Por que ele não está aqui? E aí ela vê alguém atrás dela. Ela vira e pensa que é o jardineiro que está ali. Aí ele chega, conversa com ela e aí ela percebe que é Jesus. E ele diz, não me toques. Por que será que Jesus disse a Madalena, não me toques? Porque era o perispírito que estava ali. Ela não ia conseguir sentir o corpo físico ao qual todos estavam acostumados quando conviviam com Jesus. E ele não apareceu só para Maria Madalena. Ele apareceu para os apóstolos, para os seus discípulos, para os 11 apóstolos, para os discípulos, para os seus seguidores, várias vezes. Nesse mesmo dia que ele aparece para Madalena, ele se apresenta lá num ambiente fechado, ele chega e começa a conversar com os seus amigos, e eles então ficam assustados, alguns assustados, outros se sentem bem, ai que coisa boa, bem que ele disse que ele ia estar conosco. E muitas outras vezes ele continuou aparecendo para as pessoas. Certa ocasião ele se apresenta então para os seus discípulos, onde que Tomé não estava junto, e aí Tomé não acredita. E na próxima vez que ele se apresenta, ele diz, Tomé, toque, porque Tomé dizia, eu só vou acreditar se eu puder tocar nas suas feridas, olhar a sua mão, os cravos da sua mão. E ele vem e mostra para Tomé, toca, coloca o teu dedo aqui, olha a minha mão. Então, Jesus está documentando que a morte não existe. Não só Jesus, eu quando criança, quando eu não participei, e depois, mais tarde, mesmo já adulta, quando eu ainda não conhecia a doutrina espírita, que eu conheço só mais ou menos uns quase 30 anos, aí 29 por ali, eu ficava pensando, por que a gente, será que não é digno? Porque Jesus aparecia, Deus falava para esse e para aquele, e só naquela época, por que agora não? Só aparece, os espíritos aparecem para aquelas pessoas que têm a sensibilidade de ver. E que tem alguém, ou ele, ou alguém por perto, próximo, que tenha os fluidos, que tenha o ectoplasma para auxiliar na formação da presença, para que aquele espírito possa aparecer. E Jesus, ele se apresentava para as pessoas da forma que ele era, para que o reconhecessem depois. Nos conta Saulo, depois Paulo de Tarso, para nós que conhecemos bem a história de Paulo e Estevão, do livro, muito bom, a gente indica muito para quem ainda não leu. Conta a história de Paulo, que ele era Saulo, depois, aí quando ele se converte, ele era um perseguidor dos cristãos. E Jesus também aparece para ele, primeiro para Ananias, dizendo para procurar Saulo,
Porque que a missão de Saulo não era aquela de perseguir os cristãos, mas sim de seguir Jesus, de pregar a boa nova, de pregar o evangelho de Jesus. E aí, na estrada de Damasco, Jesus se apresenta também para Saulo, que se converte, reconhece Jesus, vê da profundidade da energia daquele ser de luz, e a partir dali, então, ele passa a estudar, ele se recolhe e estuda muito sobre Jesus para poder depois sair, falar sobre Jesus e pregar sobre o evangelho de Jesus. E nessas passagens todas, para quem leu, já sabe, quem vai ler vai depois poder compreender, que em muitas ocasiões Paulo de Tarso se refugiava, entrava em contato com Jesus através da intuição, ele sentia até a presença de Jesus, orientando como ele ia seguir dali para frente. Então, isso tudo nos dá um consolo muito grande. Porque quando Jesus está próximo de deixar o corpo físico, de voltar ao Pai, como ele dizia, nessa ocasião também ele queria passar para nós de que Deus e Jesus não é um só. Pela amorosidade de Jesus, pela elevação desse espírito tão iluminado, muitas religiões e muitas pessoas ainda confundem Jesus com Deus. Mas ele documenta quando ele diz: Vou voltar para o Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O que ele quer dizer com isso? Que existem muitos lugares a serem habitados. Que Deus não iria trabalhar tanto para formar o nosso universo tão amplo e apenas um pontinho, eu não digo nem a cabeça de um alfinete, mas a ponta de um alfinete, de tão pequenino que é o nosso planeta Terra em relação a toda a amplidão do nosso universo. E será que Deus iria habitar somente esse nosso planeta Terra? Então, quando a gente conversa com pessoas que têm outra maneira de pensar, que não aceitam a doutrina espírita e os seus ensinamentos, eles apenas dizem: quando chega nesse ponto, eu não quero saber. É um mistério, né? E não é um mistério. A doutrina espírita nos esclarece com profundidade que nada é misterioso. Tudo tem o seu porquê e que nada é por acaso. Então, Jesus nos consola nos dizendo que os nossos irmãos, que os nossos amores mais queridos, os nossos próximos mais próximos, ou até nossos próximos um pouco mais distantes, eles partem para o mundo espiritual, mas eles não vão desaparecer. E nós vamos poder encontrá-los muitas vezes. E que se criamos realmente afinidade aqui no planeta Terra, nós nos encontraremos no mundo espiritual e, por certo, formaremos a família espiritual, vindo depois formar mais uma vez, e quem sabe seguidas vezes, a família física, a família carnal, a família de sangue. Jesus, com a sua presença entre nós, ele nos dá um consolo muito grande. E ele investe mais além. Ele nos convida a ser os seus trabalhadores. Ele nos convida a esclarecer os nossos irmãos. Ele chamou os seus apóstolos e disse: vão percorrer o mundo, ensinar o meu evangelho. Isso é uma simbologia, ele falou realmente para eles, mas para nós é a simbologia de que esses 11 somos nós também. Ele nos convida para dar continuidade ao seu evangelho, para esclarecer os nossos irmãos sofredores e aflitos, muitas e muitas vezes desesperançados, desesperados pela perda de um ente querido. E nós precisamos, então, colocar para esses nossos irmãos que a morte não existe, que o que existe é apenas a passagem, uma pequena viagem que deixamos o corpo físico, vamos em espírito para o mundo espiritual, dar sequência à atividade, à nossa evolução, àquilo que nós viemos fazer aqui. Porque quando nós nos preparamos para vir ao planeta Terra,
reencarnar aqui no planeta Terra, nós somos preparados no mundo espiritual. Existem setores, para quem assistiu ou quem leu o livro Nosso Lar sabe, dos departamentos que existem lá, o departamento da reencarnação. André Luiz narrando com aquela magnitude que nos transporta para lá, nos oferecendo a oportunidade de entendermos o quanto somos preparados para reencarnar. A importância para que a gente chegue aqui e continue pensando da mesma forma que lá. Deus nos dá o esquecimento, porque vai ser muito triste a Ana Rita chegar aqui no planeta Terra, reencarnar aqui, e descobrir que alguém próximo dela já lhe causou grandes danos numa vida anterior. Ou que ela causou ao outro, porque o outro também saberia se não houvesse esquecimento. Não haveria uma evolução normal, esperada por Deus. Então, a gente tem o esquecimento. Chegamos aqui, mas de uma forma ou de outra, nós percebemos o porquê que estamos aqui. Pelas circunstâncias que estão próximos de nós, pelas pessoas que convivem conosco. E a doutrina espírita nos esclarece que devemos agradecer a Deus pelos nossos companheiros do dia a dia. Seja no estudo, no trabalho, na comunidade, no centro espírita, na família. Porque se nós estamos com aquelas pessoas, é porque realmente nós merecemos estar com elas. E nós precisamos fazer o possível para esse retorno lá para o mundo espiritual seja leve, seja tranquilo. Vamos nos imaginar assim. Como é que nós queremos que as pessoas que nos observam hoje, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, enfim, lembrem de nós após partirmos. Porque ninguém vira santo depois que parte, depois que desencarna. Nós continuamos iguais, com as mesmas tendências, os mesmos desejos, as mesmas aversões, e são essas situações que nós vamos continuar sendo depois. E então, como nós sabemos que a doutrina espírita, ela realmente é consoladora. E Jesus, já na sua época, há mais de 2000 anos atrás, lá estava ele convocando-nos para continuarmos a trabalhar em seu nome, esclarecer os nossos irmãos, amar aos nossos irmãos, principalmente aqueles que mais necessitam de amor. E aí vem Kardec, que já estava combinado com Jesus, que 1800 e poucos anos depois, lá estava Kardec aqui no planeta Terra, para codificar a doutrina espírita. Porque Jesus nos consola quando ele diz: eu vou para meu Pai, mas eu vou lhes enviar o Consolador, que nós sabemos ser a doutrina espírita, porque realmente a doutrina espírita é consoladora. E aí aqui nós temos Chico Xavier, mas tem tantos outros espíritos que auxiliaram a escrever, que documentaram situações do mundo espiritual e que foram trazidos a nós pelos livros, pelas psicografias, nos dando esclarecimento sobre o mundo espiritual. Os livros espíritas nos consolam e nós precisamos estudar muito, porque eles nos trazem consolo, porque eles vêm, como nós falamos no início do livro de André Luiz e A Vida Continua, fala o porquê daquele encontro, que nada é por acaso. E porquê das situações que vieram depois. Então, às vezes, nós nos preparamos tanto lá no mundo espiritual e aqui a gente quer desistir. Eu vou embora, está muito sofrido. Mas ninguém vai carregar o fardo maior do que ele pode carregar. Jesus sabe disso. E, às vezes, nós pedimos lá no mundo espiritual, agora vou reencarnar. Eu falhei na última encarnação, ou na penúltima, enfim, mas agora eu tenho certeza que eu não vou falhar. Eu quero ter 20 quilos de dificuldades. E aí os nossos amigos que nos protegem, que nos auxiliam,
que nos preparam, eles assim, não, a gente vai te dar 200 gramas. Aí a gente vem com aquelas 200 gramas, isso que a gente insistiu, que a gente queria muito mais, porque a gente quer evoluir mais rápido. Mas nós vimos no primeiro slide, a escada é longa, né? E a gente precisa ir de degrau em degrau. A gente chega aqui, nas primeiras dificuldades, a gente quer desistir. Só que, como a gente viu aqui, passando nos slides antes aqui de começar a doutrina, que o nosso anjo da guarda, nossos espíritos protetores, eles estão conosco, nos intuindo, mas muitas vezes a gente não quer nem ouvir, né? Principalmente quando a gente se desespera, naquelas situações de perder um ente querido, de uma doença grave na família, mas são nesses momentos que nós precisamos entrar em oração. Focar a nossa mente para o alto e pedir auxílio, que nós nunca estamos sozinhos. Nós sabemos disso, que não estamos sozinhos. E, para isso, a doutrina espírita vem a nos esclarecer que a morte não existe, que apenas o espírito deixa o corpo físico e passa para um outro mundo. E isso também nós precisamos nos preocupar. Será que após desencarnarmos, deixar o corpo físico, nós vamos mesmo para o outro mundo? Será que nós vamos ficar aqui? Estamos tão apegados à matéria, eu sou tão apegada ao meu filho, eu sou tão apegada ao meu trabalho, ao meu carro, à minha casa, enfim, acaba ficando por aqui. Por isso, daqueles 5, no mínimo, espíritos para cada um habitante do planeta Terra. São aqueles que ainda não conseguiram sair e poucos deles são aqueles que estão aqui por vontade própria para nos auxiliar. Vamos nos colocar agora numa situação de que perdemos um ente querido. Vamos colocar na nossa cabeça de que nós não perdemos. Nós ganhamos um amigo no plano espiritual. E aí nós vamos dedicar a eles as nossas melhores lembranças, mesmo que não foi uma pessoa muito querida, que a gente tenha sofrido muito com ele. Mas vamos dedicar as nossas melhores lembranças para que ele tenha uma caminhada leve. Vamos desejar a ele muito sucesso na sua continuidade da vida. Vamos desejar a ele que ele realmente receba o auxílio para que ele possa habitar num lugar bem melhor no plano espiritual. Vamos desejar a ele muito amor, preces, vibrações de carinho e nunca de desespero. Sentir saudade é saudável, mas nunca vamos nos desesperançar, porque tem esperança. Jesus nos diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, e nós vamos estar lá, em cada uma de acordo com a nossa condição de vida que estivemos aqui. Porque aqui nós estamos escrevendo o lugar onde que vamos habitar no mundo espiritual e as próximas encarnações. Nós estamos escrevendo cada vida nossa no planeta Terra, a gente vai direcionando, fazendo um mapinha para o lugar onde vamos habitar depois. E aí, esse nosso familiar, essa pessoa querida, vai receber lá as vibrações de carinho e também vai se tranquilizar. Porque muitos espíritos precisam habitar ainda no mundo espiritual hospitais para refacimento das suas energias, precisam dar continuidade a tratamento, como é o caso dos personagens do livro E a Vida Continua, de André Luiz. E para isso é necessário que nós aqui deixemos que eles estejam bem lá, que eles recebam boas energias daqui. Divaldo Franco nos conta sempre, talvez até alguns de nós já saibam dessa situação, de que um amigo dele havia desencarnado. E ele, certa ocasião, chega a Joana de Ângeles a ele e diz: Divaldo, você quer ver fulano lá no mundo espiritual acordar? Porque ele estava dormindo, ele estava num quarto de hospital, dormindo para refazer as suas energias.
até para depois compreender que já desencarnou, porque não leve aquele susto, né? Ai, desencarnei. Não. Então, há uma preparação, segundo o merecimento de cada um de nós. Por isso que eu digo, a gente aqui está desenhando o mapinha de onde a gente vai depois. Aí, Divaldo diz para Joana, claro, Joana, eu vou ficar muito feliz de poder estar lá. Justamente nessa hora, imagina ele acordar lá e me ver. Meu amigo, muito querido, eu vou estar sim. Joana olha para ele e diz, só que eu quero uma coisa, Divaldo, que você faça silêncio. Aí ele ficou até chateado, ele fala assim, não gostei. A Joana me falar aquilo, eu não gostei. Porque imagina eu, que conheço bastante o outro lado da vida, eu que já assisti tantos espíritos no mundo espiritual, e aqui entre nós, dialogo com eles e tal. E ela vinha me pedir para fazer silêncio, logo eu. E aí eles vão, ele adormece, e Joana então vem buscá-lo, para, em desdobramento, chegar ao mundo espiritual, lá onde que estava o amigo para acordar. E quando a Joana de Ângeles entra, abre a porta, aquele ambiente sereno, com uma luzinha fraca, era um ambiente muito calmo. Aí quando o Divaldo chega, ele se emociona. Aí Joana olha e silêncio. A emoção, a nossa emoção é muito importante. Por isso a gente precisa saber dessas situações, porque nós precisamos enviar tranquilidade para os nossos amores lá no mundo espiritual, deixá-los dar continuidade à sua vida e em várias situações nós vamos nos encontrar. Agora, se a gente estiver triste, deprimido, desesperançado, ansioso, não tem condições de encontrar. Primeiro porque o espírito, como nós vimos, André Luiz, no filme Nosso Lar, o espírito lá no mundo espiritual se prepara muito para poder vir ao encontro dos seus familiares. Alguns levam 20 dias, outros levam 2 anos, outros levam 50 anos, e aí quando vem já nem tem mais ninguém ali, muitos já partiram, né? E aí, então, a gente sabe que é complicado. É necessário, então às vezes a gente fica pensando, não sonho com aquele meu familiar que já foi, que desencarnou, eu queria tanto encontrar com ele, mas essa nossa ansiedade de querer se encontrar com ele é que vai dificultar esse encontro. Que tem que ter serenidade, tem que ter sintonia, tem que existir uma grande preparação. Então isso faz com que a gente se prepare realmente, que a gente esteja no momento tranquilo, que seja um momento suave para que a gente se encontre, mas para isso tem que ter calma, tem que existir realmente preparação. Aquelas mães que ficam desesperadas, a gente sabe das histórias de Chico Xavier, elas gostariam muito de encontrar seus filhos, a maioria das vezes vinha outra pessoa dar a comunicação, escrever através de Chico para ser entregue à família, para ser entregue à mãe, porque o filho não conseguia, pelas vibrações de desespero e tristeza dos familiares. Então, isso nós precisamos nos preparar muito para essas situações, para sabermos que realmente a morte não existe e que nós vamos nos encontrar. Seja hoje, seja amanhã, no mundo espiritual, a gente vai se encontrar logo. E quantas vezes que a gente se encontra e nem sabe que se encontrou. Existe a história, deixa eu só perguntar o horário que eu tenho, é até... então tá. Assim, uma senhora de uma fazenda, ela perde seu filho, ela já tinha uma filha maior e tinha um menino pequeno, e ela desencarna aquele filho, não vamos usar essa palavra perder, porque a gente não perde. O filho desencarnou e ela ficou desolada. A vida para ela, dali para frente, não tinha mais razão, apesar de ter uma outra filha que precisava muito da sua companhia, da sua presença. Ela não esqueceu o restante, ela queria, era aquele filho. Então, a espiritualidade amiga resolve auxiliar para que aquela criança volte ao encontro da mãe. Só que ela já não tinha mais condições de ter filho, ela já tinha passado um pouco da idade, por determinada situação, a gente não sabe, ela não tinha mais como engravidar. Essa criança veio como filho da sua auxiliar na casa dela. Veio o menino e ela percebia uma afinidade com aquela criança, mas o orgulho dela era tão grande que ela não aceitava nem que a criança brincasse perto dela, porque era filho da sua auxiliar.
Então, vejamos nós, o que acontece nessas situações? Falta de conhecimento, falta de sensibilidade, porque o orgulho dela estava em primeiro lugar, que levou a um ponto que essa criança, aos 14 anos em diante, esse é um livro escrito também, psicografado, eu acho que é No Palco das Encarnações o nome, que fala sobre essas situações, de que o espírito veio junto com alguém que estava chorando muito, que queria ela próxima, mas não percebeu. Agora vamos nós nos colocar no lugar de que eu agora que fui para o mundo espiritual. Por isso aqui escrito Evangelho no Lar. O que é que isso quer dizer? O momento em que nós nos reunimos para fazer o Evangelho no Lar, uma luz presente em sua vida. Esse momento é aquele momento em que a família se reúne. Cada um de um canto da cidade, de acordo com o trabalho. Um estuda aqui, outro trabalha lá, outro fica em casa. Então, mas naquele momento, todos se reúnem para pensar na mesma direção. Para direcionar os seus pensamentos e as suas vibrações na mesma direção, a direção ao alto, a espiritualidade maior. E nesse momento, é o momento que a gente sabe que o nosso lar brilha. Ele é um ponto de luz no planeta Terra. Enquanto que existe tanta escuridão, os lugares onde que existe evangelho no lar, os lugares onde que existe amor, que existe trabalho no bem, não só o evangelho de quem é espírita, mas numa casa espírita, numa escola, num hospital, numa igreja, enfim. Os lugares onde que existe trabalho no bem, que existe amor, que existe evangelho, é um ponto de luz. E realmente a espiritualidade, os nossos amigos da espiritualidade maior, eles escolhem esse horário. Por isso que é necessário ter horário, uma vez por semana, tal dia, tal hora, enfim, o horário é pré-determinado, porque a espiritualidade ela tem muitos compromissos. E ela precisa agendar que agora, nesse dia, nós vamos levar a Ana Rita lá no Brasil visitar a sua família. A Ana Rita se prepara, sei lá quantos anos, eu espero que não seja muito, mas chego lá, pode acontecer como o André Luiz, dá vontade de acabar de matar aquele que estava dormindo com a esposa dele, né? E aí, naquele momento, ele deixa aquela condição de espírito equilibrado e para onde ele vai? Diretamente para o umbral. Ele se sente no umbral. Aí ele lembra da equipe de socorro, dos seus amigos que o trouxeram ali, deixaram ele pertinho e diz assim, você está pronto? Você pode entrar? Então, é isso que é necessário, o nosso conhecimento para que a gente possa dar continuidade à vida. Porque a vida continua. E nós precisamos estar nessa vida em equilíbrio. Por quê? Se a gente resolve vir visitar os nossos amigos em determinada situação, a gente pode chegar lá e nem conseguir entrar na casa. Os livros de André Luiz, eles nos trazem grandes exemplos de situações de vir equipes espirituais, da qual André Luiz fazia parte, para auxiliar alguém naquela casa e não conseguirem. E aí, o pai daquela jovem que estava ali doente, no livro, acho que Sexo e Destino, ele vai e diz para André Luiz, para mim isso é um inferno, porque eu estou aqui tentando ajudar a minha filha, que estava próxima para desencarnar, e não conseguia. Pela vibração ruim que estava no ambiente, a situação que ali cercava aquela jovem. Então, nós precisamos criar oportunidades para que esses encontros realmente sejam muito bons. E o Evangelho no Lar é muito importante, porque durante o nosso Evangelho no Lar é um instante em que a espiritualidade maior traz espíritos para aprender o Evangelho, traz espíritos para nos observar e aprender conosco, trazem espíritos que mais tarde poderão vir a habitar entre nós, crianças, mas eles vêm ainda em adulto, para nos observar, para ver o ambiente que eles vão habitar por um bom período de tempo, né? Podem vir espíritos que
que vieram para matar saudade, nos ver, nos abraçar, e realmente chega lá a mãe da Ana Rita, dá um abraço bem grande, ela não está nem aí, está brigando com os filhos. Né? Então, isso é muito importante, sabermos que realmente a vida continua, que a morte não existe, e que esse nosso Consolador prometido, da qual Jesus nos promete, é a doutrina espírita, que nos diz de onde viemos, o porquê estamos aqui, para onde iremos, o porquê das situações que nós estamos enfrentando. Ele nos consola, ele nos abraça com muita sabedoria, esse nosso mestre, nos dizendo: vai e fala para todo mundo que a morte não existe, que o espírito é eterno, e que uma encarnação é uma fração de segundos frente a toda a nossa eternidade. E ele nos diz, com muita clareza, através da documentação toda que nós temos nas obras básicas e nos livros espíritas, quando nos diz: o Espiritismo matou a morte. A morte realmente não existe, a vida continua. E nós nos abraçamos sempre, nos encontramos sempre, que seja sempre uma grande alegria, aqui ou do outro lado, mas que estejamos sempre próximos. Que Jesus nos abençoe sempre, nos dando sempre muita luz, e que o nosso caminho realmente seja iluminado, e que tenhamos sempre muita vontade de andar pelos caminhos de Jesus. Que assim seja.